vocês. A primeira questão que eu queria saber um pouco mais de vocês, para a gente iniciar um pouco o nosso bate-papo, é sobre o título do artigo, né? O título do artigo de vocês é do pai, da família, do pai, da mãe, da família e a transmissão do desejo. E aí eu queria saber de vocês, porque vocês colocam no título 3 agentes, do pai, da mãe e da família. Um pouco diferenciando um do outro, né? Porque senão vocês não precisariam colocar no título os 3. E aí eu queria saber de vocês, vocês não acham que falar do pai e da mãe seria suficiente já para a constituição psíquica de uma criança? Ou seja, mais ou menos o que eu estou pensando é que na passagem da família tradicional para a família moderna, quando a família nuclear ela se forma e ela se fecha dentro de casa, pai, mãe e filhos. E deixa, de alguma maneira, a família extensa do lado de fora, né? E aí vem aquele ditado que a gente ouve, que os pais educam e os avós estragam, né? Que meio aponta para isso, quase como se fosse, olha, quem cuida da constituição psíquica das crianças é o pai e a mãe. E vocês meio que provocam uma tensão nisso, falando, olha, tem a família aí. Vocês acham que seria suficiente falar do pai e da mãe? Ou por que precisa colocar a família junto? O que vocês acham? Bom, posso falar, e a partir dessa tua interrogação, né, você mesmo, na sua pergunta, coloca aí outros elementos que fazem parte da família, família como instituição, né? Então, a função do pai, a função da mãe, de acordo com a psicanálise, com o que a gente trabalha no texto, né, sobre essa função materna, função paterna, que não necessariamente também ela é exercida pelos pais biológicos, sabemos disso, mas que a família também ela se organiza como uma instituição, um lugar de transmissão, né? E deles também participam outros, que não só quem exerce função de pai e função de mãe, né? Acrescentando esse fio, né, que você provocou aí, não é, Luiz, com a fala da Valéria, esses tempos constituintes, primordiais, né, quem exerce é aquele que está nessa posição de fazer uma função materna, né, que é aquele que vai acolher esse ser ainda que não fala, que vai nomeá-lo, que vai banhá-lo, com a linguagem, da nome, né, nomeá-lo. Eu posso, então, a partir da minha clínica, né, que esse outro familiar, né, no nosso contexto hoje, como você bem apontou, né, os avós estragam, né, mas é curioso observar na clínica, né, que tem essa presença desse outro, que seria os avós, que estaria nessa condição de estragá-los, né? De se ver aí, de alguma maneira, com os netos, se ver preenchido nesse momento da vida, né? Daquele que já ultrapassou aí esse tempo de ser pai, ser filho, ser pai, ser mãe. E, bom, nesse momento da vida está vivendo aquilo que a gente nomeia, né, o ninho vazio, né? E é muito comum na clínica hoje ver os avós tendo uma função, às vezes, de fazer esse outro primordial e destituir aquele que é a mãe biológica de exercer essa função, né? É muito comum isso, os avós se apropriarem desse bebezinho, não só porque, na maioria das vezes, né, as mães hoje não são só mães, né, elas exercem uma função de trabalho que exige delas ter cuidadores outros, né, que nem sempre é a creche ou a babá, é essa avó, né, que está aí aposentada,
querendo encontrar um objetivo na vida e se apropria desse bebê, né? Então, isso não é sem consequência na clínica também. Então, eu acho que a gente nomear do pai, da mãe, da família, é porque eu vejo isso, né? Eu testemunho isso na minha clínica, a ponto de que quando uma criança é encaminhada para um atendimento, quem vem são os avós, né? Porque na agenda dos pais, desses pais muito hiperativos, né, para dar conta desse mundo moderno com tantas exigências, não tem horário na agenda, né? E a queixa, às vezes, são dos avós, né? Eles trazem essa queixa. A criança está apresentando alguma dificuldade que eles não sabem nomear, né? Ou sabem, né? Ou nomeiam patologicamente, como a gente sabe que hoje, né, se nomeia facilmente qualquer sofrimento humano por um manual, né? Sabe que eu pensei uma coisa? Enquanto você estava respondendo, eu fiquei pensando aqui, eu lembrei da conversa que eu tive com outro dos autores, Nelson Cristine Júnior, e Nelson, no texto dele, ele coloca que a família que menos adoece é a disfuncional. E agora, falando desses avós que estragam, aí eu fiquei pensando, será que essa não seria a melhor função dos avós? Estragarem, desconstituírem, desarrumarem, deixarem uma falta, exatamente, deixarem um buraco e não preencherem como se eles fossem aqueles que sabem. Sabe assim? Porque isso que você está falando, Marta, é interessante. São aqueles avós que, principalmente a avó, né, mulher, que destitui a própria filha dizendo, deixa que eu faço porque eu sei como é. Claro, ela sabe porque ela já fez. A filha só vai saber quando ela fizer. Mas quando a avó se coloca nesse lugar, ela não é a avó, ela é a mãe, né? Ela se coloca no lugar de mãe. E aí o lugar da avó... essa função, né? E aí o lugar da avó fica vazio. A gente fica com duas mães, na verdade, daí, né? E aí, retomando... Essa é a questão, né, Luiz? Mas será que não seria mais interessante essa avó ficar no lugar daquela que estraga? Exatamente para furar esse lugar do ideal? Olha, não existe um certo. A gente vai ter que aprender fazendo. Justamente, é bom, a avó tem que ocupar esse lugar geracional, não é? Essa que é a dificuldade hoje, não é? Porque parece que a filha, ela não saiu desse lugar de filha. Os filhos, né, os pais, os geradores dessa pequena criança não saíram desse lugar de ser filho. Então, de alguma maneira, eles autorizam esse saber, né, dos pais deles. Então, concordo com você que precisa ter os avós que estragam, sim, né, que tem esse espaço lúdico da criança onde ela pode ter liberdade, mas que eles não destituam o lugar dos pais. E é isso que a gente assiste hoje, né, Valéria? Principalmente na adolescência, né? Eu acho que essa face aí, né, do que o diálogo aqui trouxe, né, assim, a presença desses outros que acabam não só assumindo daí a função, no caso, a função materna pela avó, que é o que a gente mais vê acontecer, e muito mais ainda, acho que eu e a Marta, com a nossa experiência no serviço público, né, no serviço de saúde pública, isso é extremamente frequente, né, que terceirize esse serviço para a avó, né? Terceirize, justamente. E que daí os pais se demitem de algum modo, né? A mãe se demite da sua função e passa adiante. Essa é uma questão, acho que, muito importante para a gente pensar nas consequências disso
para essas queixas que vem à clínica. Mas eu gostaria, eu acho que fazendo um gancho com isso, eu acrescentaria a sua pergunta sobre o título, que quando a gente fala do pai, da mãe, da família e da transmissão do desejo, é por causa do que a Marta acabou de dizer, né? A gente precisa de gerações para que essa lei simbólica seja transmitida e com ela o desejo, né? A falta, como você bem coloca agora, né? Então, a gente precisa, mesmo quando não só escutamos as crianças, mas quando nós recebemos qualquer um no nosso consultório, né? O quanto é importante a gente escutar o mito de origem, esse mito familiar de origem desse sujeito, né? Então, de onde veio, de onde ele veio, de que família ele veio, né? Não só o desejo da mãe, o lugar que essa mãe deu a ele no seu lugar de desejo, mas que essa mãe também veio de alguém, né? Teve aí uma filiação. E essa filiação transgeracional também é muito importante para a gente escutar quem é esse sujeito, né? Esse sujeito representado aí nos significantes, né? Então, a sua história, o que ele pode contar dessa história. Então, acho que isso eu agregaria aí ao que foi dito até aqui, né? Então, quanto que a gente precisa dessas gerações diferentes para poder dizer desse sujeito. É legal isso. Justamente, né? Porque é do lugar, né? Da mãe, do pai, da família, a transmissão do desejo. Eu acho que é para essa via que o nosso texto aponta, para essa reflexão, né? E vale dizer que essa história de vida, né, que é transmitida de geração em geração, que dá lugar ao adulto, à criança, ao adolescente, veja, essa lei simbólica está muito, como eu posso dizer, muito fugaz, parece que ela não existe mais, né? Volto a falar da clínica aqui. Hoje, aos jovens, né, que a gente pode chegar lá na adolescência até seus 24, eles não têm essa história de vida. Parece que exige muito mais desses primeiros tempos aí desse trabalho analítico, uma tentativa de fazer esse sujeito se localizar num contexto de história geracional. É como se faltasse contexto, faltasse enredo para a sua cena de vida. Então, a gente vê o quanto que esse laço social, né, que aí acho que a gente poderia colocar do pai, da mãe, da família, do laço social ou da comunidade, quanto isso está solto, promovendo assim esse desamparo tão visível, né, notável na nossa realidade de hoje. Mas é interessante essa ênfase que vocês estão dando na diferença geracional. É quase como se, para a gente criar uma criança, é necessário desejo. Mas esse desejo, ele precisa estar alicerçado num outro desejo. E é interessante isso que vocês estão falando. É quase como se a mãe desejar ou o pai desejar, é um passo fundamental, mas que não é suficiente. É quase como se esse desejo da mãe ou do pai precisasse também estar referenciado num outro desejo. E aí num outro desejo, e a gente vai subindo essa escadinha e vai construindo um contexto que a gente pode dizer, esta é a família. Talvez seja isso. É um desejo que vem percorrendo cada uma das gerações até chegar nessa criança. Não é que eu, como pai, tive um desejo e gerei um filho e está suficiente. Não. É importante, mas é importante que essa criança entenda que o desejo do pai ele está referenciado a um outro desejo, que está referenciado a um outro desejo, do qual a criança é o produto também, né? Também. Porque desejo é sempre desejo de desejo, sempre aponta para essa condição de falta, né? Que o filho venha ocupar esse lugar provisoriamente, né? De preencher uma falta, mas que esse pai e essa mãe tenham outros objetos de satisfação, que não seja só, né?
prover tudo a esse filho, como a gente ouve muito, né? Ouvia, né? Porque no seu prefácio você diz que nos últimos 30 anos, né? Eu acho que a história que eu tenho da minha prática clínica, pude eu visualizar toda essa mutação da família, todo esse rearranjo, e de uma forma vertiginosa, que às vezes a gente se surpreende, né? Que um filho parece ocupar esse lugar de pura satisfação, de gozo infinito, né? Infinito. É comum você ouvir hoje adolescentes dormindo no quarto dos pais, né? Dependente dos pais, né? Ad eternos, adultescentes, né? Então, parece que a falta é a questão que falta, né? Nesse ideal que temos hoje de que não há falta, que tudo é possível, né? Pois é, acho que bem essa a questão, né? Onde não há falta, como transmitir o desejo? Prevalece a ordem do gozo, né? E aí o que a gente tem também testemunhado é uma angústia ambulante, né? O quanto as pessoas têm vindo muito mais angustiadas e com acting out, passagem ao ato, enfim, né? Inibidas, algo sempre que nos dá notícias, né? De que o sujeito está com dificuldade mesmo de acessar a sua condição de sujeito desejo, aprisionado aí a uma posição muito mais gozosa, né, frente ao outro. E aí, nesse sentido, então, se a gente puder falar um pouco mais dessa questão da transmissão, que eu acho que ela é fundamental. Vocês colocam, na página 100, vocês colocam assim, que é necessário uma alienação no campo do outro para que uma criança exista, porque haveria uma falta de saber sobre nós mesmos. E aí vocês falam que, e eu estou pegando essa questão porque ela evoca o meu texto e eu queria dialogar com vocês, o meu texto com o de vocês. E aí vocês falam então que é necessário, né, para o falacer, para a criança, essa alienação no campo do outro, posto que ela não consegue dizer quem ela é. Aí vocês dizem que esse outro mudou de lugar, mudou de endereço, digamos assim, do discurso religioso e político ideológico, que seria o lugar desse outro um pouco mais ideal ou um pouco mais abstrato, mais forte também. Desse outro, o sujeito passou a buscar respostas em outros menos consistentes, eu diria assim, na medicação, coaching, digital influencers, livros de autoajuda. Então, é como se o sujeito, na contemporaneidade, tivesse perdido esse outro que sabe, e ele está tateando, buscando aonde ele consegue alguma pista de como é que ele consegue dizer quem ele é. No meu texto, eu pulei essa etapa, eu fui direto para o 1. Eu falei, o sujeito, quando ele perde esse outro consistente, ele vai direto para o corpo, ele vai para o espelho do quarto e ele fica olhando para si mesmo, tentando descobrir quem ele é, sem referência ao outro. Acho que é um pouco radical essa proposta, porque, claro, eu faço isso quase como uma provocação, porque é impossível esse sujeito ficar totalmente sem referência ao outro. Mas eu queria entender de vocês, assim, vocês acham que é possível, buscando nesse outro, ou nesses outros tão fracos, ou tão pouco consistentes, vocês acham que o sujeito hoje consegue malemar, consegue se constituir, ou não? A gente precisaria ir mesmo para piercing, tatuagens, escarificação, coisas no corpo que ajudem os sujeitos a dizerem quem eles são. Que foi mais ou menos o que eu imaginei. Eu acho que é uma questão muito intrigante a que você faz, né? Porque me chega assim,
como se era uma questão, né? Que o sujeito poderia se fazer sujeito sozinho, porque, assim, se a função, né, materna e paterna giram em torno dessa organização, desse grande outro, que é o outro da linguagem, o outro do tesouro significantes, né? Então, assim, introduzir um sujeitinho, um pequeno ser na linguagem, que é a função, então, da família, a função desse outro materno e desse pai, se esse grande outro aí, que poderia, como você diz, ter aí essa consistência, na medida em que ele não tem, não há uma consistência a ser perdida, porque eu penso que isso nos constitui sujeitos, né? A gente poder perder esses ideais, perder esse outro que um dia vai nos dar a resposta de tudo, vai nos salvar de todos os nossos perrengues e maldições e tudo mais. Então, não tem esse outro do outro. Enfim, é esse o nosso desamparo, o desamparo nosso, humano, né? Desde sempre. Só que a gente... Mas ao mesmo tempo que é desde sempre, pelo menos que a gente sabe, né, assim, do que pôde nos ser dito através de historiadores, antropólogos, filósofos e do que a gente conhece aí, é que também o humano sempre buscou algo que desse esse alicerce para ele, né? O alicerce religioso, ideológico, que são essas grandes narrativas que caíram, né? Então, agora é o Dr. Google, que é uma narrativa que muda a cada instante, que se você pergunta para ele, ele te responde uma coisa e não é alguém, né? Nos responde, é uma máquina, e daí a pouco ele já pode te responder outra coisa. Ele não tem consistência nenhuma. Então, eu acho que a tua colocação é muito importante, porque a gente consegue se desfazer aí desse grande outro, ou, eu diria mais, a gente corre o risco do retorno de buscas aí muito irracionais por esse grande outro, né? Por ordem religiosa, política, ideológica, como parece que é o que a gente também está vivendo aí, né? A gente o homem não faz sozinho, né? A gente está se encaminhando para isso. Você sabe que eu tenho uma impressão muito, muito forte de que, mudando totalmente de assunto, que esses discursos religiosos neopentecostais, igreja evangélica, que vão se militarizando, vão formando exércitos em torno da fé, eu tenho muito medo disso, porque a gente está criando uma consistência de novo, que é o que você está falando, né? Ou seja, nessa época contemporânea que os ideais caem, tem um monte de gente tentando, de maneira desesperada, construir de novo um grande outro, o pai mítico da horda, esse que poderia salvar todo mundo do desamparo, que é um desamparo que é constituinte, na verdade, né? Justamente, né? E nesse desamparo, alguma coisa, esse pedacinho aí, né, de ser tem que se agarrar, não é? A condição dele existir, ele se agarra a qualquer coisa, não é? Até as loucuras de uma mãe, né? Ele tem que se colocar nesse lugar aí. E o que a gente observa, né, na nossa prática de algumas décadas, podemos dizer, de mais de 30, né? Não confio em ninguém com mais de 30, hein? Mas, no caso, eu acho que a psicanálise nos ajudou muito, né, a fazer essa reflexão. Esse desamparo está cada vez mais evidente. E eu retomo aqui, Valéria, um momento que a gente esteve num encontro de psicanalistas, filósofos, sociólogos, né? E vou destacar aqui o filósofo Dufour, quando ele, há mais de 20 anos atrás, ele nos trouxe uma fala que depois pudemos ter acesso a uma publicação. Me ajude a lembrar, Valéria, a arte de desfazer, reduzir, né? De reduzir cabeças. Veja, a gente ouvia aquilo
com uma certa surpresa, né? Mas como assim, né? O que está acontecendo? E hoje a gente pode ver aquilo que já era vislumbrado, né? Que nesse desamparo do sujeito, nesse laço social tão esgarçado, ele se apoia em ilusões, né? Que o submete num lugar de puro objeto, né? Seja nesse discurso aí que você também apontou, seja no consumo de drogas, seja no consumo de refazer o corpo como se pudéssemos nos eternizar, seja mudar a criança que diz, papai, sou mamãe, ou papai e mamãe, eu sou menina ou sou menino, né? Veja, um pai e uma mãe tão destituído dessa função, deixa a critério da criança, né? Que essa escolha seja feita quase assim, tá de noite ou tá de dia? Perguntas que as crianças fazem e que os pais não se autorizam a responder. Então, isso para mim mostra esse desamparo, né? Nem isso um pai e uma mãe sabe dizer para o seu filho, mas, né? O que isso esconde de um desejo deles é uma outra questão, né? Mas são perguntas básicas que um pai e uma mãe nunca colocavam em dúvida. Levam muitas das questões que eles não sabem, porque há uns 20 anos atrás era comum a gente ouvir, não sei mais o que faço com o meu filho, já dei de tudo, aí entra a falta que faltava, mas hoje eles não sabem nada. Eles chegam e perguntam para o médico, para o psicólogo, seja lá para quem esse que eles dão, né? Esse lugar aí que eles pretendem encontrar alguém que venha ocupar esse lugar outro, esse lugar terceiro, que dê aí alguma segurança, alguma resposta, né? Que nos custa muito, né? Descobrir na análise que o outro não existe, mas é aquela condição de manutenção de um laço social, né? Esse outro tem que se encarnar em alguma coisa. E que dê um pouquinho de liberdade para esse sujeito, né? Não ficar aí só nessa posição de objetalizado. Foi o que falou, foi o que frisou Nelson na conversa que eu tive com ele. Ele falou, o melhor da família que não é perfeita é que ela deixa um espaço para o sujeito poder se criar com os elementos que ele puder encontrar. Porque a família perfeita ou a família ideal, ela já sabe o que é o sujeito. Quem é o sujeito, o que ele vai fazer, como a gente conversou daquela outra vez, né? É o destino. As coisas já estão escritas na família ideal. E a família que não é ideal, a família imperfeita, vamos dizer assim, ela dá espaço para esse sujeito poder existir, né? Sim. Sim, porque daí o lugar da falta está muito evidente, né? Não dá para encobri-lo. Os furos, os buracos, as faltas, os perrengues, enfim, né? Tudo isso está muito vivo numa família como chamada aí disfuncional, né? Enquanto, como você está dizendo, uma família que segue aí uma certa idealização de tentar ser a família doriana, né, que a gente também toma essa brincadeira, é uma família onde fica tudo muito engessado, né? Então, qual é o lugar do sujeito sem esses ditames ideais? E a gente também recebe muito isso na clínica, né? Os sujeitos que sofrem por não conseguir corresponder a esse ideal e querem, ao mesmo tempo, sair dessa posição, né? Ele está ali, no meio do caminho.